Bom, agora nós vamos começar aí a aula 34 e 35, apostila 3. Então nós temos aí duas aulas, tá? Então nós vamos fazer nessa aula 34 e a 35, próxima aula. A gente divide a aula em duas partes aí para não ficar muito pesado. Essa aula fala sobre força elétrica, lei de Coulomb. Então a lei de Coulomb, força elétrica, tem uma equação aqui para a gente calcular. A força elétrica vai ser o K, que é uma constante, que é chamada de constante eletrostática do vácuo. Esse K sempre vale 9 vezes 10 a nona, Newton por metro vezes metro quadrado, por Coulomb ao quadrado. O exercício dá o valor, mas com o tempo você acaba gravando também, que multiplica as cargas 1 e 2, a ordem aqui não vai interferir na resolução do exercício, tanto faz do jeito que você quiser, e isso daqui vai ser dividido pela distância elevada ao quadrado. Então a gente tem que olhar para a fórmula e entender da seguinte maneira: se você aumentar a distância entre as cargas, se você aumentar aqui o denominador, a força vai diminuir, tá? Então, guarde isso, que é isso que a gente usa na maior parte dos exercícios. Aumenta a distância, a força diminui. Se você diminui a distância, você aproxima as cargas, se você diminui o denominador, a força aumenta. Não é a mesma coisa, mas eu posso pensar nisso num ímã, que é uma força elétrica, é uma força de campo. E o ímã também é uma força de campo. Então elas são parecidas, não são iguais, mas são parecidas. Se você aproximar um ímã, quando você diminui a distância, aproxima o ímã, a força entre eles aumenta. Se você afastar o ímã, aumentar a distância entre eles, a força entre eles vai diminuir, né? Então, guardando isso, já fica mais fácil entender o exercício. É claro, não posso esquecer que a distância aqui está elevada ao quadrado. Mais para frente eu vou explicar como que a gente faz os exercícios com esse ao quadrado aqui, que também é bem simples, tá? Então, o K é um valor sempre o mesmo, não vai ter alteração. Quando eu tenho cargas de mesmo sinal, a força entre as cargas vai ser de repulsão. Então, gente, não importa se a carga A é 20 vezes maior que a carga B, a força entre elas é de repulsão. O vetor que você vai fazer, a flechinha da repulsão, obrigatoriamente tem que ter o mesmo tamanho, tá? Tem que ter o mesmo módulo, é a terceira lei de Newton, ação e reação. Forças de mesma direção, sentidos opostos e mesmo valor, mesmo módulo, tá? Então não pode fazer vetor de tamanho diferente. Se as cargas forem iguais, tanto positiva quanto negativa, a força entre elas tem que ser de repulsão. Aí é tranquilo. E se as cargas forem diferentes? Cargas diferentes sempre vai gerar aí, entre elas uma força de atração, tá? Um detalhe importante que tem que ver nos exercícios é o seguinte: no sistema internacional, a força elétrica é Newton, né, da segunda lei da dinâmica, Newton. As cargas elétricas são Coulomb, e a distância tem que ser metros, tá? Então, se tiver uma das unidades diferente do sistema internacional, antes de resolver o exercício, mude para o sistema internacional para não errar o seu exercício. É comum aparecer aqui distância diferente de metro, centímetro, ou milímetro, alguma coisa assim. E as cargas podem estar lá nas unidades menores, né? Que é milicoulomb, microcoulomb, nanocoulomb ou picocoulomb. Então você tem que alterar isso. Nós já vimos isso em cargas elétricas, tá? Então olha lá e vê para não errar o seu exercício. Fiz aqui um exemplo de um exercício de força elétrica da lei de Coulomb, né, que você pode resolver grande parte dos exercícios sem utilizar a fórmula. Você pode fazer direto, né? Então vamos lá. Tem um corpo A e um corpo B. Eles estão separados por uma distância de 6 metros. E a força de interação entre eles, uma força de repulsão, é 100 Newton. Tá? O exercício pode colocar valor, como eu fiz, ele pode colocar F, X, qualquer coisa, eu vou resolver do mesmo jeito. Aí o exercício pergunta: qual vai ser a nova força? Então eu coloco uma linha aqui para diferenciar da inicial. Qual vai ser a nova força se eu aproximar os corpos A e B por uma distância x sobre 2, a metade do que tinha inicialmente, né? Então eu coloquei valor, mas poderia ser x.
3 metros. Qual vai ser a nova força? Quem sabe dizer qual é o valor? Bom, primeiro eu tenho que pensar da seguinte maneira. Aproximei os corpos. A força entre eles aumenta ou diminui? Né? Quanto mais próximos, maior a força. Então essa força vai ter que aumentar. Então a resposta para esse exercício vai ter que ser maior do que 100. Né? Porque eles estão mais próximos, a força de interação aumentou. Qual o valor dessa força? Como é que eu faço? Então eu percebo que a distância reduziu pela metade. Se a distância reduziu pela metade, quantas vezes a força aumenta? A fórmula da força elétrica é K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Se a distância caiu pela metade, né, reduziu pela metade, então aqui vai ser reduzido a metade elevado ao quadrado. Né? Então, por exemplo, caiu pela metade, 2. 2 ao quadrado é 4. Ou seja, essa força tem que aumentar 4 vezes. Então, se aqui era 100, aqui vai ter que ser 4 vezes maior. Vai ter que ser 400 newton. Então, pode fazer direto da maneira que eu fiz. E aquele aluno que gosta de fazer com fórmula, faz da seguinte maneira. A força inicial era K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. O que aconteceu depois? Ele aproximou, então a nova força, faz um F' só para diferenciar do inicial, para você não confundir. Vai ser o K é o mesmo, Q1 também não mudou, Q2 também não mudou. Quem mudou foi a distância, reduziu pela metade. Então D sobre 2 ao quadrado, não posso esquecer disso. Tá? Então dando uma arrumada nisso aqui, vai ficar K, Q1, Q2, D ao quadrado sobre 4. Aqui eu faço os extremos e os meios, então a nova força vai ficar 4 que multiplica K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado não era a força que a gente tinha antes? Sim, era ela mesmo. Então eu posso substituir aqui. Então a nova força vai ser 4 vezes a força inicial. Ou seja, a nova força aqui vai ser 400 newton. Aí, 400 newton. Vamos lá, bolei mais um aqui para a gente ir dando um treino. Mais uma situação aí. Tem um corpo A, corpo B, separados por uma distância x, e a força de interação entre eles, não sei se é tração, se é repulsão, o que é, mas a força é F. Aí o exercício pergunta, qual vai ser a nova força se eu mudar a carga do A para 2Q, dobrei a carga do A, aumentei 8 vezes a carga do B e quadrupliquei aqui também a distância, Então, olha a alteração que foi feita no exercício. Dobrou a carga do A, aumentou 8 vezes a carga do B e aumentou 4 vezes a distância entre eles. O que vai acontecer com essa força? Então, dá para fazer direto esse exercício? Dá para fazer direto, sem problema, dá para fazer. Dá para fazer com a fórmula? Também dá para fazer com a fórmula. Vamos fazer primeiro direto. Então, vou ver o seguinte. Escolhe ou a distância ou as cargas para trabalhar separado. Vamos trabalhar com a distância. O que aconteceu com a distância? Aumentou 4 vezes. Então, eu lembro que a fórmula é Q sobre D ao quadrado. Se a distância aumenta, a força diminui. Quantas vezes? Bom, quantas vezes a distância aumentou? 4. 4 ao quadrado é 16 vezes. Então, eu sei que essa força tem que diminuir 16 vezes só por ter aumentado essa distância aqui 4 vezes. Então, diminui 16 vezes já na distância. Então, 16 vezes menor na distância. E o que aconteceu com as cargas? A carga aqui aumentou 2 vezes e essa aqui aumentou 8 vezes. Bom, a gente sabe que a fórmula da força é K, Q1, Q2. Então, é uma multiplicação de cargas. Então, aqui aumentou 2 e aqui aumentou 8. 2 vezes 8. Aqui em cima, se aumentar, aumenta a força. Então, ela aumentou 16 vezes nas cargas. Aumentou 16 vezes nas cargas. Vamos anotar isso aí também. Então, olha o que nós já temos. A distância ficou 16 vezes menor. Não, a força ficou 16 vezes menor pela distância. E a força ficou 16 vezes maior para as cargas. Bom, diminuiu 16 na distância e aumentou 16. Então, se diminui 16 e depois aumenta 16, ela continua ela mesma. A força não mudou, a força continua a mesma. Então, dá para fazer desse jeito ou dá para fazer usando a fórmula. Então, olha lá com a fórmula. A força inicial era K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. Ok? O D aqui a gente pode usar como D ou X ao quadrado, tanto faz. A resolução vai ser a mesma.
Qual vai ser a nova força? K não muda, é constante. Aqui mudou para 2Q, e aqui mudou para 8Q, e aqui mudou a distância para 4x ao quadrado. Vamos dar uma arrumada nisso? Então vai ficar 16kq1q2 sobre 16x ao quadrado. Corto 16 com 16, a nova força ficou igual a kq1q2 sobre x ao quadrado, que é igualzinho ao que tinha antes, ó. Mesma coisa, idêntico. Então, conclusão para o exercício, a força vai continuar a mesma. Bom, agora nós vamos fazer aí a resolução de alguns exercícios da aula e eu solicito aí 1 ou 2 como tarefa, tá? Então vamos lá. O exercício 1, ele vai ficar como tarefa para vocês, tá? Eu vou deixar o exercício 1 e 2 como tarefa, mas antes eu vou dar uma orientada aí na resolução desses exercícios. Então vamos lá, o primeiro. Imagine uma situação em que duas partículas estão eletrizadas com quantidades de carga de 1 coulomb cada. As partículas são afastadas a uma distância de 1 metro. Faça o que se pede. Então, a primeira coisa que eu vou ver no exercício é que as unidades de medida já estão corretas. Coulomb e metro. Não vou precisar alterar nada, fácil de resolver. Determine o valor da força elétrica que atua sobre as partículas. Então, o que eu vou fazer? Força elétrica, K, Q1, Q2 sobre D ao quadrado. O K é 9 vezes 10 a nona. As cargas valem 1 coulomb cada uma e a distância vale 1 metro. Pronto, vai resolver o exercício tranquilamente. Ok? Letra B. Determine o valor da massa de um corpo cujo peso possui o mesmo valor dessa força calculada no anterior. Então vamos imaginar que você resolveu o exercício aí e calculou a força, deu 10 newton. Não sei quanto vai dar, vou contar a resposta, né? Deu 10 newton. Que massa que dá 10 newton? Bom, para achar massa, se a força vai ser o peso é massa vezes a gravidade, então se a força for 10 newton, que massa dá 10 newton? A gravidade também vale 10. 10, massa eu quero descobrir aqui 10. 10 dividido por 10, para dar 10 newton tem que ter 1 kg. Né? Então 1 kg, se fosse 1 kg, 1 coulomb é uma carga pequena, né? Para 1 kg só é pouco. Não sei, então vamos resolver aqui para depois achar que massa vai ser correspondente a isso. A letra C. A letra C ele fala o seguinte: o que podemos concluir a respeito dos valores das cargas dessas partículas? Então, como eu disse anteriormente, se a gente achar que a força elétrica que eu tenho aqui corresponde a uma massa de 1 kg, a gente diz que essas cargas de 1 coulomb são cargas pequenas, né? De pequena intensidade. Agora, vamos imaginar que se essa carga de 1 coulomb corresponde a uma massa de 5, 6 toneladas, aí eu vou dizer que a carga de 1 coulomb é uma carga muito grande, né? Então, para eu poder responder a letra C, eu tenho que fazer a A, depois resolver a B, aí eu posso falar o que está acontecendo com a C, qual é o módulo das cargas, qual é o valor, se ela é baixa, se ela é alta, ou qualquer coisa desse tipo. Tá? Vamos lá, orientação para o segundo também. Segundo exercício. Qual é a intensidade da força de atração elétrica entre um núcleo do átomo de ferro, que tem 26 elétrons, e seu elétron mais interno, menos E, sabendo que este possui uma órbita de raio 1,5 vezes 10 a menos 12 metros. A constante foi dada aí, que é 9 vezes 10 a nona, e a carga de cada elétron, também é um valor constante, 1,6 vezes 10 a menos 19. Também é um exercício tranquilo para resolver, né? Para calcular a força entre eles, o que eu vou fazer? Constante, foi dado, carga 1, carga 2, sobre a distância elevado ao quadrado. O problema do exercício é que eu não tenho as cargas, né? Mas eu sei que o núcleo tem 26 elétrons. Bom, que carga dá 26 elétrons? 26 elétrons, para achar a carga, eu faço N vezes E. Qual o número que eu vou colocar aqui? 26. E o E? 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb. Já adiantei para vocês aqui, ó. Então vai ficar 26 vezes 1,6, que vai dar 41,6 vezes 10 a menos 19. Então essa é a carga de 26 elétrons. E a carga de um elétron? De um elétron é simples. 1 vezes 1,6 é 1,6. Então eu vou substituir as cargas aqui.
A ordem não importa, não vai interferir. Ah, preciso pôr sinal, se é positivo ou negativo? Também não, porque você está achando o módulo de uma força. Tá? Se são cargas negativas para os dois, a força vai ser repulsão. Então não tem problema o sinal. E no lugar da distância também já está correto, já está em metros aqui. Ó. Eu vou colocar 1,5 vezes 10 a menos 12 ao quadrado. Não posso esquecer de levar ao quadrado. E vou apresentar a resolução do exercício. Tá? Agora eu vou resolver um aí para vocês. O exercício 3. O esquema a seguir, os corpos pontiformes ABC estão colocados no vácuo e eletrizados com carga A 3 microcoulomb e B e C com 1 microcoulomb. Lembra que eu falei? Se as cargas estiverem em unidades diferentes de coulomb, tem que corrigir. Então, microcoulomb eu substituo por 10 a menos 6. Tá? Para arrumar isso. Ah, mas se eu não fizer, você vai dar uma diferença aí de 1 milhão só. Uma diferença pequena, 1 milhão. Então, olha lá. Calcule a intensidade da resultante das forças elétricas que atuam na partícula C. Então, a partícula C está aqui. Ó. Todas elas são positivas. Então, o A e C são positivos. A força entre eles é atração ou repulsão? São iguais. Então, repulsão. Então, o A empurra o C para cá. Olha ali o que eu fiz. O B é positivo e o C também é positivo. O B também empurra o C para lá. Então, o que eu vou ter que fazer? Achar a força que o A empurra C. Depois achar a força que o B empurra C. Como as duas estão na mesma direção, no mesmo sentido, eu vou somar esses valores. Tá? Então, dessa maneira eu resolvo o exercício. Vamos lá, fazer a força que o A aplica em C. Constante, carga A, carga C, sobre distância ao quadrado. Constante. 9 vezes 10 a nona, carga A 3 vezes 10 a menos 6, porque é micro, carga C 1 vezes 10 a menos 6, porque é micro, e distância de A até C, olha que distância, tudo isso, 3 ao quadrado. 3 ao quadrado é 9, então eu posso cortar esse 9 com esse 9 aqui. Então vai ficar 3, somo, conservo a base 10, e vou somar ou subtrair os expoentes. Então a resposta aqui da força que A aplica em C, 3 vezes 10 a menos 3 newton. Tá? Agora vamos achar a força que B aplica em C. Bom, mesmo jeito, né? Constante 9 vezes 10 a nona. Carga B, 1 vezes 10 a menos 6. Carga C é igual, 1 vezes 10 a menos 6. As duas são de 1 microcoulomb. Distância de BC, 1 metro. Aí, 1 metro, 1 ao quadrado. Bom, 1 ao quadrado não influencia em nada. Então a força vai ser 9 vezes 10 a menos 3. Bom, qual vai ser a força resultante aqui no C? Só somar as duas. 9 com 3, 12. Então a força resultante no corpo C é 12 vezes 10 a menos 3. Bom, gente, então nós vamos finalizar essa aula por aqui, tá? A próxima aula eu resolvo mais alguns exercícios e deixo aí um exercício de tarefa para vocês, tá? Então até mais, valeu!